E aí pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona aula, no qual a gente vai finalizar a nossa parte de autenticação, vista na última aula. Então, agora a gente vai fechar com essa parte a criação do middleware de autenticação, né? Porque o que aconteceu? Na última aula a gente trabalhou bastante em cima do processo de autenticação no sistema. Na verdade, a gente criou o token, né? A gente fez aqui a criação do token, validamos todo ele, a gente veio aqui no Insomnia e ele gerou o token corretamente. Aí qual que é o próximo passo? É ter um middleware para gerenciar quais as rotas que eu posso deixar que o usuário acesse sem autenticação e quais as rotas que eu quero que ele acesse somente quando estiver autenticado no sistema. Além de ser um middleware que vai verificar a cada momento se o token que a gente está gerando aqui está válido, né? E também vai verificar, né? Vai possibilitar que a gente extraia dele, né, desse token, o ID do usuário, né, que a gente criou aqui, colocou, né, a partir do payload, a gente colocou ele para poder extrair depois e usar no sistema posteriormente, principalmente nossos controles. Bom, o primeiro passo para a gente criar o nosso middleware é a gente ter, né, uma pastinha aqui dentro do app chamada middlers. Tá? Isso é só uma estrutura da organização, não tem problema, e um arquivo chamado out.js. Também não é necessário exatamente esse arquivo, esse nome do arquivo. Beleza. Como a gente vai usar o JWT, import JWT from JSON Web Token. Beleza. A gente vai estar utilizando também o arquivo de configuração que está na pasta config out, que tem o secret e o exparse. Então, vou colocar aqui out config from config out. Beleza. E a gente vai ter um método no qual a gente vai ter que fazer um promisify nele, que a gente vai estar extraindo este recurso do promisify do util que já vem nativo aqui no Node.js. Beleza. Vou criar um export default aqui, assíncrono, que ele vai receber uma requisição, uma resposta, e como eu estou criando um middleware, o middleware ele trabalha com requisição, resposta e o next, né? E o next eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ele na sequência. Então, o primeiro passo é nós verificarmos se existe, né, está sendo enviado na requisição o nosso token, né? Então, se ele está autenticado com token, se existe esse token na nossa requisição, tá? Onde é que vai estar esse token? Esse token ele vai estar sendo enviado, por exemplo, aqui na rota teste, a gente vai ter aqui dentro o nosso bear token, né? Por padrão a gente tem aqui no authentication. O que vai acontecer, né? No nosso header, por exemplo, a gente pode estar trabalhando com o headers authorization, né? Ou a gente pode estar passando aqui também, como um bear token, que é o formato dele, o token que a gente gerou. Então, o que vai acontecer? Eu vou primeiro receber, né, o auth header aqui, que vai vir da requisição dos headers, chamado authorization. Se o usuário não estiver autenticado com token, eu preciso emitir um aviso para ele. Se não foi encontrado nada nesse cabeçalho, né, chamado autorização, eu emito um aviso para ele, de status 401, que é not authorized, que vai emitir uma propriedade error no formato JSON com token not provided. Beleza. Caso esse usuário tenha, né, esse token, né, no cabeçalho, o que vai acontecer? A gente vai começar a trabalhar com a parte da desestruturação do token, que é o seguinte: esse token que a gente está utilizando, ele vem com a palavra bear. Então, quando eu tenho, né, esse auth header preenchido aqui, ó, estou com esse auth header preenchido, o que vai acontecer? Ele vai vir bearer e vai vir o resto
do token aqui. Então vai vir a palavra bear, espaço e o resto do token. Então o que eu posso fazer nesse caso? Ele vai estar vindo, né, num formato que eu posso separar ele. E como é que eu posso separar ele? Eu posso colocar aqui, ó, const bear token e separar ele, alt header, com o split. E o split vai perguntar como que tu quer separar essa string. Eu vou separar através do espaço e eu vou gerar um array de duas posições, 0 e 1, bear e o token. Só que, para a gente utilizar o token posteriormente, que é o que ele precisa, que é esse trecho aqui, ó, a palavra bear acaba se tornando desnecessária, né, sem uso, inutilizável. Então existe um recurso que a gente pode pegar, né, e retornar, em vez de retornar esse array com duas palavras, eu posso usar a vírgula e aí fazer uso do processo de desestruturação, ignorando o bear, que é o primeiro elemento do array, e trazendo somente de volta o token, né, e descarta a primeira posição. Beleza. Com isso, eu consigo, né, dar continuidade ao processo de verificação da autenticação do usuário. Então, eu vou fazer um try para poder ter, né, posteriormente o catch aqui, que vai receber error e vai retornar um status 401 caso ocorra algum erro nesse processo do token. Que se esse token não estiver válido, eu vou emitir esse erro. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Quando eu vou utilizar o método verify do JWT para verificar se o token é válido, ele está num padrão antigo, né, de callback, no qual a gente tem que fazer uma estrutura toda de acordo com esse formato de padrão antigo, né, do verify do JWT. Para evitar isso daí, eu vou fazer um decode que vai receber await promisefy, que é o método que a gente declarou lá em cima, recebendo jwt.verify. E posteriormente eu vou passar mais uma função chamada token outconfig.secret. Então, para mim não ter que usar a função com os padrões antigos do callback, eu estou utilizando o promisefy. Então ele vai gerar uma nova função, então esse cara aqui vai gerar uma nova função, sem eu ter que usar o callback, né? E aí a função retorna isso daqui, e essa função aqui, que está sendo retornada no segundo parênteses, eu passo os parâmetros do token e do segredo, tá? Então, a função que vai ser retornada está com o token e o segredo aqui. Se der certo, a gente vai gerar, né, as informações que foram geradas no token, vão ser armazenadas no decoder. Então, essas informações que eu gerei no token, a partir ali do Session Controller aqui, as informações que eu gerei no token, elas vão estar no decoder. Tá? Então, por exemplo, o payload do token vai estar com o ID user que a gente passou lá, né? E se alguma coisa der errado, ele vai cair no catch, que vai emitir, né, essa mensagem de erro aqui de token inválido. Então, se eu passar um token que não é o token gerado, por exemplo, se eu passar um token aqui e mudar uma letra nele, não é o token que foi gerado. Então, ele vai dar erro e vai cair nessa mensagem aqui, tá? Se eu passar, ele vai armazenar os dados do token aqui no decoder, depois do promisefy fazer, né, o JWT verify e retornando o token out secret, ok? E aí eu posso visualizar, né, esses dados e utilizar eles, né? Então o primeiro passo é pegar o ID do usuário. Então, para mim pegar o ID do usuário, eu posso gravar ele numa constante, mas eu tenho que pensar o seguinte: eu quero ter acesso a esse ID usuário em outros arquivos do meu sistema. Então, enquanto o usuário estiver logado com o token válido, eu quero poder a qualquer momento utilizar o ID do user, né, o ID do usuário dele, a partir do
do token que foi capturado. Então, eu já capturei o ID do usuário aqui, mas como é que eu deixo disponível para ele esse ID para ele acessar em qualquer momento em outros arquivos? Eu posso incluir o ID do usuário dentro da requisição. Então, quando eu fizer requisições às rotas, por exemplo, uma rota de criar um usuário, selecionar um usuário, assim por diante, quando eu fizer uma requisição, dentro dessa requisição eu posso incluir um elemento que eu vou dar um nome para ele e que vai conter o ID do usuário. Então, por exemplo, eu vou dizer que na requisição, a partir de agora, quando ele passar por aqui, vai ter um elemento chamado ID User, tá? E que ele está sendo preenchido pelo valor de ID User, que é dentro do decoder. Quem é esse ID User? É esse carinha aqui, ó, que a gente colocou no payload do JWT, o ID do usuário que está se autenticando. E aí, eu estou pegando a partir do decoder, porque eu extraí aqui o token, peguei os dados do token, e estou pegando especificamente o ID do usuário do decoder e armazenando numa requisição que vai poder ser acessada em outros locais, em outros arquivos do meu sistema. Beleza, está tudo pronto, quase tudo pronto. O que acontece agora? Eu aqui tenho um REC, um RES e um NEXT. Quando eu estou trabalhando com middleware, ele tem um NEXT que ele trabalha com a seguinte lógica. Se eu não coloquei um NEXT aqui, significa que eu estou querendo que seja emitida essa mensagem de erro e parou ali a execução do sistema. Se eu não coloquei aqui, por exemplo aqui ó, embaixo, eu vou parar também a execução do sistema e vou gerar a mensagem de erro. Agora, se eu passei por aqui, não entrei nesse aqui, deu certo, consegui extrair, né, o token, consegui extrair os dados de dentro do token, peguei o ID do user do token, deu tudo certo, eu quero que ele continue a execução das outras partes do sistema. Então eu vou dizer que ele vai dar um return next, que ele vai executar o resto das coisas que são necessárias no sistema. E aí fechou, nós temos um middleware que vai funcionar dessa forma. Agora é importante a gente pensar, mas aonde que eu vou colocar esse middleware para ele ser sempre executado e eu não precisar estar importando ele em cada momento, em cada rota, eu estar chamando ele de forma local? Aí a gente vai usar ele no formato de middleware global, que aí a gente vai fazer o que? A gente vai ir nas rotas, vai dar um import dele, então eu vou vir aqui, dar um import desse middleware, import out middleware, from ponto barra app barra middleware barra out. E aí eu vou pensar o seguinte, eu não vou colocar o middleware aqui, e aí se eu tiver lá 10, 15, 20 rotas, eu vou estar colocando em cada um deles o middleware para ser executado. Eu quero que, a partir do momento que eu destacar, que eu inserir este middleware aqui, o que vier depois dele vai ter que ser que está sendo uma rota com autenticação. Está podendo acessar essa rota somente autenticado. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se eu vim aqui e fazer o seguinte, routes.reuse, e passar o middleware, eu estou dizendo que quando ele executar essa rota aqui, out middleware, ele vai vir aqui, vai validar o token que foi gerado, né, quando o cara fez o login, e aí ele vai autenticar o token e vai disponibilizar o ID do usuário. Então, já disse um propósito, quando o usuário fizer login, então, essa rota aqui do session que eu gero o meu token, né, que eu estou gerando o token aqui, ó, essa rota aqui, que eu gero o meu token, ela não pode ser depois de ter o token provido para ser verificado, porque eu tenho que gerar antes. Então, tudo que vier antes dessa parte aqui, significa que não precisa ainda estar autenticado. Então, olha só, se eu vim aqui agora, executar o sistema, vamos ver se ele vai dar algum erro, nenhum erro, beleza. Se eu vim aqui, executar o meu sistema agora, ele gerou o token normalmente, beleza. E eu posso usar esse token em outros lugares. Por exemplo, na rota teste aqui, ó, ela está antes desse middleware. Esse middleware significa que as rotas que vierem depois, o cara vai ter que estar autenticado, porque ele executa esse middleware, ele verifica se o token está válido, então o meu session está antes. Então ele vai verificar e depois disso
para mim acessar as outras rotas, ele vai ter que ter passado por esse processo aqui, senão ele vai dizer que o token não está válido e eu não posso acessar, consequentemente, a rota sem estar autenticado. Se eu vim aqui no get dar um send, ok, deu tudo certo. Por quê? Ele não precisou do token, ele não gerou o token e nem precisou do token. Se eu vim aqui e colocar depois do session, vai continuar a mesma coisa. Por quê? Porque apesar de eu ter gerado o token já, por exemplo, já ter gerado o token aqui, eu não preciso, né, se eu vim aqui executar, ó, deu ok, eu não preciso do token ainda ser verificado, porque está aqui, ó, onde é verificado. Se eu vim aqui colocar a rota aqui, após o middleware, significa que eu tenho que executar e, opa, deu erro, deu token invalid. O que é o token invalid? Significa que o token não está válido. Vamos vir aqui e vamos deixar sem autenticação. Não vou passar nada na autenticação. Dei um send, token not provided. Ó, por quê? Eu botei no authentication, né? Não tem nada na autenticação. Então ele vai ver que o auth header não tem nada aqui, ó, não tem nada no headers authorization. Então ele vai dar que o token não está provided, is not provided. Beleza. Agora, se eu vim aqui gerar uma sessão, me autentiquei no sistema, fui lá no login, inseri minha senha, e-mail, deu tudo certo, gerei o token. Automaticamente lá no front-end ele vai jogar isso no cabeçalho lá de autenticação. Aqui a gente está fazendo na mão. Vou vir aqui na rota e eu sei que eu tenho que ter um token provided para isso. Se eu vim aqui e colocar bearer token, que é o tipo do token que a gente está usando, colocar esse token que eu acabei de copiar lá, sem as aspas, vou dar um send, ele deu um message it's ok. Por quê? Ele passou pelo processo de autenticação do sistema, o middleware verificou se o token dele existe, se o token dele é válido, e gerou o hack ID user aqui. Então, a partir desse ponto, eu posso vir aqui e gerar a rota para executar ela. Por quê? Porque eu estou autenticado. Agora, se eu vim aqui trocar uma letra por 2, por exemplo, e dar um send, token inválido. Por quê? Eu tenho um token aqui, mas o meu token não está correto. Então, deu erro, token inválido. Se eu dar um Ctrl Z aqui, acho que eu mudei ali para 2, agora não me lembro mais. Copiar, de novo, colar aqui. E dar um send, messages ok. Com isso, eu tenho um middleware que gerencia quais as rotas eu tenho que estar autenticado e quais as rotas que eu não preciso estar autenticado, daí eu coloco antes. Dessa forma, a autenticação do sistema está previamente configurada e a gente pode partir para a criação dos controllers dos dois modules que nós temos no sistema.